Considere o seguinte exemplo. Imagine aqui um cilindro fixo de raio B, sobre o qual rola sem deslizar um outro cilindro de raio A. Esse cilindro aqui tem uma certa massa M. Vamos introduzir um sistema cartesiano aqui, ó. Nós queremos não apenas determinar o movimento desse cilindro enquanto ele mantém o contato com o outro cilindro que está fixo, mas também suponha que queiramos responder a seguinte pergunta. Imagine que esse cilindro começa a cair da posição mais alta, você dá um empurrãozinho de leve e ele começa a rolar sem deslizar sobre o cilindro maior. Mas suponha que nós queiramos determinar em que momento esse cilindro abandona o cilindro fixo. Esse cilindro vai rolando sem deslizar e vai haver um momento em que ele perde o contato com o cilindro que está fixo. Em que momento isso acontece? Quando a normal for zero, exatamente. E que tipo de força é a normal nesse problema aqui? A força de vínculo, a força de contato entre os dois cilindros. Então, para responder a esta pergunta de em que ponto, em que momento o cilindro móvel abandona o cilindro fixo, nós temos que descobrir em que momento a força de contato entre os dois se reduz a zero. Mas a força de contato entre os dois é uma força de vínculo. Então nós precisamos determinar a força de vínculo para descobrir em que momento, em que situação ela se torna igual a zero. Mas se nós queremos determinar a força de vínculo, a força de contato entre os cilindros, vamos ver que coordenadas nós podemos usar para descrever esse sistema. O centro de massa do cilindro móvel tem uma coordenada, a contar dessa origem, radial R, esse ângulo aqui chamemos de θ. O cilindro móvel, à medida que se desloca, ele gira em torno do próprio eixo. Se a linha vertical, né, essa linha vertical é uma linha de referência, eu vou fazer uma linha paralela aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó, é o ângulo de rotação do cilindro em torno do próprio eixo, a contar a partir de uma direção fixa que estamos escolhendo aqui, a vertical. Poderia ser horizontal também. Então, nós supomos aqui que isso é uma situação de rolamento sem deslizamento. Então, observe. Como os dois cilindros estão em contato, essa coordenada R aqui, na verdade, ela tem um valor fixo, que é igual à soma dos raios, A mais B. Mas se nós queremos encontrar a força de vínculo, que é exatamente a força radial que o cilindro fixo faz sobre o cilindro móvel, nós temos que tratar esta coordenada R como se ela, junto com θ e com φ, fossem três coordenadas independentes. Então nós devemos escrever a lagrangiana desse sistema como se R, θ, φ fossem independentes e usar as equações de vínculo que serão tratadas à moda dos multiplicadores de Lagrange. Só assim é que nós podemos determinar as forças de vínculo que atuam no sistema. A lagrangiana, que é a diferença entre a energia cinética e a energia potencial, vai ser a energia cinética deste cilindro. Ela pode ser, como de qualquer sistema de partículas, pode ser expressa como a energia cinética associada ao movimento do centro de massa. Esse ponto aqui, que é o centro de massa do cilindro móvel, tem coordenadas r e θ. Tá? Nós já sabemos que a energia cinética, usando coordenadas polares r e θ, se escreve dessa forma aqui. Isso é a energia cinética associada ao movimento do centro de massa, mais da rotação do cilindro em torno do centro de massa. Então, mais I sobre 2 φ ponto quadrado. Φ ponto é a velocidade angular do cilindro em torno do seu próprio eixo. Menos a energia potencial, que é dada pela altura. Vou tomar o nível zero da energia potencial gravitacional aqui no plano horizontal, que passa pelo eixo X. Então, é simplesmente mg vezes essa altura, ou seja, mgr cosseno de θ. Então, ao escrever esta lagrangiana, nós estamos
tratando as três coordenadas r, θ, φ como independentes entre si. As condições de vínculo nós vamos incluir separadamente. Então, o vínculo de rolamento sem deslizamento pode ser representado assim. Ó. Vejam que a velocidade do centro de massa, num dado momento, é r θ ponto. Tá? Velocidade paralela à superfície. Isso tem que ser igual a AF ponto. Velocidade do centro de massa igual a ômega R. R, no caso, é o raio A do cilindro menor. Então, este vínculo aqui, ó, R θ ponto igual a Φ ponto, é o vínculo de rolamento sem deslizamento. O outro vínculo é o que diz que os dois cilindros permanecem em contato durante o movimento. R igual a A mais B. Vínculo de contato. Como R é constante, se nós substituirmos R igual a mais B aqui, isso aqui fica uma constante θ ponto igual a constante Φ ponto. Essa equação pode ser integrada imediatamente e nós obtemos uma relação entre θ e Φ. Ou seja, esse conjunto de vínculos aqui é um conjunto holônomo. Esses vínculos podem ser reduzidos a equações da forma uma função apenas das coordenadas igual a zero. Se nós não estivéssemos interessados em determinar forças de vínculo, nós poderíamos eliminar a coordenada R, por exemplo, né? Simplesmente porque ela é constante, substituir aqui. E eliminar Φ ponto em favor de θ ponto, substituindo a lagrangiana e fica uma lagrangiana que só depende de θ. Esse sistema aqui tem apenas um grau de liberdade. Se nós fizermos isso, teremos uma expressão para a lagrangiana em função apenas de θ e θ ponto, e teremos a equação de Lagrange que determina como é que essa função θ varia com o tempo. Sabendo como θ varia com o tempo, caso na equação diferencial possa ser integrada, desta equação aqui nós determinamos como é que o φ varia com o tempo. E o problema fica completamente resolvido.